Hello! Eu sou o Igor. E eu sou a Letícia. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje a gente vai contar a história do porquê o nome do canal é Programando a Rota. E como surgiu essa ideia de morar fora. Bom, se você não nos conhece, a gente vive uma vida nômade já faz mais de 8 meses e agora a gente está aqui em Buenos Aires, na Argentina. A gente já está aqui há um mês e meio, quase 2, e a gente ainda vai ficar mais um pouco. E nós somos de Santos, no litoral de São Paulo, e a gente já vive essa vida nômade há muito tempo, desde que a gente casou. Eu sempre fui apaixonado por viagem, desde assim, que eu me entendo por gente, eu sempre consumi muito vídeo de viagem, muito conteúdo de viagem, e sempre fui apaixonado nisso. A Lê... Sempre viajei também. Meus pais, eles tinham uma rotina de viagens intensa até. A gente viajava várias vezes no ano e a gente sempre gostou. Só que as nossas viagens eram sempre de carro, então a gente foi pra muito lugar do Brasil viajando. Então isso era uma coisa que eu e o Igor a gente tinha em comum, viagem. A gente ama viajar, ama descobrir coisas novas, descobrir lugares novos, descobrir culturas diferentes. A gente adora essa coisa que a viagem traz, né? Você nunca volta de uma viagem da mesma forma que você saiu. E, bom, conforme eu fui crescendo, eu fui aprendendo a viajar, fui começando a trabalhar, ter meu próprio dinheiro, pude ter as minhas experiências de viagem que eu tanto sonhei. Viajei bastante no Brasil e em 2017 eu fiz meu primeiro mochilão. Aqui pela América do Sul, inclusive, a Argentina foi o segundo país em que eu estive, depois do Brasil e do Uruguai. Depois de 2018 eu fiz mais um mochilão e, enfim, com 2 anos de viagem eu já tinha conhecido 10 países, ou quase 10 países. 9 países, verdade. 10 países eu conheci depois... Você conheceu em 2022, março. Vamos cortar essa parte, ficou muito confuso. Não. Vou deixar. Tá. Vamos organizar. Em 2017, o Igor fez a primeira viagem dele. 2 países. 2 países, Uruguai e Argentina. Depois, em 2018, eu fiz mais 5 países. E depois, em 2019, eu fiz mais um país, que foi o Chile. Esse mochilão que eu fiz de 5 países foi na Europa. E, bom, aquilo abriu a minha cabeça de um jeito muito, muito diferente. Assim, eu comecei a ver que o mundo era grande, mas que ao mesmo tempo ele era pequeno. E que se eu me esforçasse e continuasse trabalhando, eu ia conseguir realizar os meus sonhos, eu ia conseguir conhecer quantos países eu quisesse conhecer. E, enfim... Em 2022 eu pude conhecer o México, então foi meu 9º país, se não estou errando as contas. Foi o 9º. E o 10º? E o 10º foi os Estados Unidos. Com 10 países, em 2022 também nós nos casamos. E antes da gente se casar, a gente já tinha uma ideia de... A gente viajou bastante enquanto namorados, fomos pro Nordeste, pro Norte, pro Sul, fomos Jalapão, Amazônia, enfim. E pro México. E antes da gente se casar, como a gente viajava muito, a gente falou, quando a gente se casar, a gente não pode talvez ficar passando temporadas, uma temporada em Floripa, uma temporada em Recife, uma temporada em João Pessoa, uma temporada no Norte, passar o verão no Norte, talvez o inverno no Sul. Não sei, a gente falou, vamos fazer isso, a gente vai pra nossa lua de mel, depois a gente volta da lua de mel e a gente começa a fazer essas viagens aqui por dentro, ou enfim. Primeiro começou assim, viagens de uma semana, viagens de final de semana. Só que aí depois a gente começou a pensar, né? Poxa vida, você vai pra uma lua de mel, aí você volta, aluga um apartamento, mobília esse apartamento, ou compra um apartamento, aluga um apartamento mobiliado, mas você vai passar boa parte daquele mês que você paga o aluguel pagando uma outra diária em outro lugar. Todo final de semana você tá indo pra um lugar diferente, ou toda semana você tá indo pra um lugar diferente. Então acaba que a gente ia pagar 2 lugares. Começou a não fazer sentido. Começou a gente assim, poxa, eu acho que isso não vai dar certo, isso vai ter um custo muito, muito alto, né? E aí a gente pensou, beleza, então a gente não vai alugar nada. A gente vai voltar no nosso lua de mel e a gente vai alugar, por exemplo, a gente quer passar 6 meses em Porto Alegre. E aí a gente vai lá e aluga esses 6 meses. Então, começou a ideia assim, ficar temporadas no Brasil, mas sem ter lugar fixo. Até que a gente decidiu, já tinha decidido, mas enfim, até que bateu-se o martelo que a gente ia pra Grécia, na nossa lua de mel. A gente ia conhecer Santorini, Mykonos e Atenas. E, bom, a Lê teve a ideia de falar assim, porque assim, a gente simplesmente não volta.
a gente já começa a nossa vida de viagem, que naquela época não existia, a gente não usava o termo nômade digital, a gente só falava a viagem, né? A gente chamava de a viagem, ou uma viagem sem volta, a gente não conhecia e não praticava esse termo. Hoje o termo é muito mais difundido, então quando alguém fala que é um nômade, as pessoas já entendem que essa pessoa vive viajando, ou enfim, não tem uma casa fixa. E começou assim, a gente vai e fica 6 meses. Aí depois, não, a gente vai e fica 1 ano. Não, aí depois a gente assim, não, 2 anos, certinho, 2 anos de casa, 2022, 2024 a gente volta. E hoje, a gente não fala mais isso, a gente não sabe dizer pra onde a gente vai. Por exemplo, a gente no início do ano, a gente não sabia que a gente ia vir pra Argentina em maio. Sim. Porque, sei lá, não sei onde eu vou estar amanhã, não sei onde eu vou estar daqui 1 mês. Então, hoje a viagem já cresceu tanto que a gente não coloca mais uma data fixa para que ela termine. A gente só se organiza. Ela virou parte da nossa vida. Exatamente. A gente se organiza, planeja, mas se você perguntar pra gente onde a gente vai estar no ano novo, a gente não sabe. Agora a gente tá em maio, por exemplo. A gente não sabe. A gente tem planos, tem ideias, mas a gente não vive pensando tão à frente. A nossa vida é mais o mês que vem, onde vai ser, ou daqui a 2 meses, o que vai acontecer com a gente. Então, assim começou. A gente foi para a Grécia e não voltou mais. E aí, da Grécia, a gente fez, não vou dizer toda a Europa, mas fez grande parte da Europa ali. Bulgária, Itália, Portugal, Espanha, Marrocos, depois no Egito, na África também. Depois fomos para o Oriente Médio, fizemos Emirados Árabes. Depois fomos para a Índia, Maldivas. Depois voltamos para a Índia, depois fomos para Tailândia, moramos na Tailândia por 40 dias, foi muito, muito, muito legal. Depois fomos a Singapura, Malásia, depois a gente voltou e fez um mochilão de mais 10 países na Europa, agora em março, há 3 meses atrás. Eu falei que a gente estava em maio, mas a gente está em junho, que a minha chave ainda não virou. É que a gente está no início, né? E enfim, nós já fomos para mais de 28 países ou 27 países juntos. Separados, ela já foi para países que eu não fui, eu já fui para países que ela não foi. Mas a gente tá quase igualando. Já tá quase igualando. Acho que até o fim do ano a gente já iguala. E assim segue a nossa vida. A gente começou e não tem uma data para parar e seguiremos assim. E por que o nome é Programando a Rota? Quando a gente começou a falar sobre ter essa vida nômade, fazer essa viagem, a gente não contava pra ninguém. Durante muitos, muitos meses, só eu e o Igor sabia disso. Sim. Depois os nossos pais sabiam, depois os irmãos, e assim a gente ainda ia abrindo a bolha, né? E as pessoas começavam a falar, cara, vocês têm que gravar isso, vocês têm que gravar isso. E no início eu pensava, não, a gente vai gravar, a gente vai mandar pros nossos amigos, pros nossos familiares, coisas sobre essa viagem, a gente vai postar nos nossos perfis. Só que não criar um conteúdo em cima disso, não fazer disso um trabalho. Só que aí as pessoas começavam a falar, não, tem que gravar, pô, mas só a tua família, só os teus amigos mais próximos, e a gente, beleza, então vamos pensar sobre isso. Aí começou assim, vamos criar um Instagram, mas assim, pô, lua de mel, a gente vai estar mudando de país, mudando de tudo, né, da noite pro dia, a gente nem morava junto antes de casar, então assim, ia ser tudo novo, ainda a gente vai pra viagem e vai sentindo. Só que a gente precisava de um nome. E a gente não tinha um nome. E a gente passou, assim, meses tentando fazer trocadilho com os nossos nomes. Nós fomos para eventos de criadores de conteúdo. E a gente, criava enquete no nosso Instagram. E a gente, assim, não achava nenhum nome, não achava nada. E aí, eu trabalhava na época, num escritório. E eu falei pra uma amiga assim, olha, a gente quer criar um nome pra nossa viagem, mas é que a gente, assim, tá tão difícil, se tu tiver alguma ideia, tu me fala e tal. E conversando com ela, ela era muito próxima comigo. O nome dela é Maria, ela trabalha até hoje no mesmo lugar. E a gente conversava e nada vinha. Até que um dia a gente saiu pro horário de almoço e eu falava assim pra ela, o Igor gosta muito de rota. Eu gosto de fazer roteiros, porque a gente ficava assim, vamos jogando conversa pra ver se no meio disso sai alguma coisa. Sim. E aí, eu falei, o Igor é programador, eu sou recrutadora, sei lá, não sei, pensa em alguma coisa e me fala. E eu pensando, e eu lembro exatamente onde eu tava quando a gente descobriu esse nome. Ela saiu pra almoçar com o namorado dela e eu fui almoçar também, e eu fui fazendo o meu almoço. Aí do nada ela assim, Lê, eu acho que eu tive uma ideia.
tava aqui falando com o Bruno, que é o namorado dela. E tu já pensou assim, tipo, programando a rota? Aí eu, sério, programando a rota? Como assim? Ela tipo, o Igor é programador, mas vocês programam uma rota. Você gosta também de roteiro, então, tipo, rota dos roteiros, programando do Igor. Eu falei, putz, é bom, será que tem liberado lá no Instagram? Aí eu abri e tava liberado, eu mandei pro Igor. Igor, o que você acha de programando a rota? E aí o Igor amou na hora, ele super gostou. E aí deu 10 minutos, a Maria mandou um negócio pra mim, uma foto, que é a foto que a gente usa até hoje, inclusive, ela fez um logo em 5 minutos. E foi aí que nasceu o Programando, né, tipo, PROGR, amando assim, a rota. Por que tem esse negocinho assim, né, como chama? Esqueci. Eu não sei, eu não lembro o nome. Ah, tem um nome isso aqui. Mas é o maior menor que. Esse é o nome. E são os símbolos matemáticos que são usados muito na programação. E só que assim também, esse negocinho assim, se você for ver alguns desenhos, a maioria das pessoas desenha isso daqui, tipo, pra fazer uma asinha, pra falar que é um aviãozinho, enfim. Lembra um pouco, não é? Óbvio que se você for desenhar um avião, você não vai desenhar ele assim, né? Mas é no sinal de voar, né? De asas. Exatamente. E aí... Eita, pode falar. Não, e foi muito legal, porque na hora que ela falou, a gente já registrou no Instagram, a gente já comprou o domínio pra fazer o site, porque foi assim. E eu criei um Instagram e eu lembro que eu falei pro Igor assim, qual é a senha? Eu falei, não sei não, eu coloquei lá e criei, é isso aí. E aí a Maria mandou, e ela mandou esse negocinho, amando a rota, né? Estamos amando fazer isso. Sim. E o fundo azul, porque ela falou, pô, fundo azul é de céu, fundo azul, enfim. Ficou super lindo, a gente amou a letra que ela colocou, que é uma letra que a gente usa muito. Eu e o Igor, a gente mal escreve com letra cursiva na maioria das vezes, então é a nossa cara aquela letra. E ficou assim o Programando a Rota. A gente amou tanto que isso se estendeu tanto pro Instagram, quanto pro TikTok, YouTube, Facebook, tudo. Cresceu muito. E o nome pegou muito rápido. Pegou na nossa família, pegou nos nossos amigos. Foi algo muito mais simples e... eu não sei, fez muito sentido. Sim. E aí pra gente ficou Programando a Rota. E assim nasceu, na verdade assim nasceu o nome, mas agora vocês souberam de como a gente começou a nossa trajetória e tudo isso que a gente contou aqui tá no Instagram. A gente tem, na verdade tem alguns países que a gente ainda não colocou, porque no início do programa da Rota a gente não postava as coisas em tempo real. A gente vivia, registrava e em seguida postava. Só que a gente acabou indo para alguns países onde acessos da internet eram difíceis, a gente depois decidiu fazer um especial de Natal em tempo real e aí acabou que alguns países foram encavalados, mas a gente tem tudo registrado e já vai postar. Tá postando tudo. E uma coisa interessante de falar, no início do programa da Rota, a gente tinha uma outra rotina. A gente ficava 2 dias num país, 2 dias numa cidade. E era uma rotina muito insana, porque o Igor é programador, ele ainda trabalha, ele ainda tem uma outra vida paralela ao programa da Rota. A gente não vive só do Instagram e do YouTube, enfim, não é só isso, não é só essa fonte que a gente tem. Então, era, por exemplo, a gente turistava de manhã, e aí à tarde o Igor ia trabalhar, só que a gente tinha que cuidar das nossas coisas, cuidar da casa, fazer almoço, porque a gente sempre ficou em Airbnb. Raras são as vezes que a gente fica num hotel, porque a gente gosta de ter uma mesinha, de ter... enfim, cozinha, nosso cantinho. E quarto de hotel, na maioria das vezes, são menores, então a gente não curte muito. Era uma rotina, ok, a gente chegou, então tem que fazer almoço, tem que depois arrumar as coisas, tem que sair, tem que organizar a viagem, tem que sair mais cedo, mas também tem que trabalhar, e aí não tem internet. Foi um pouco assim, foi muito legal, mas foi muito louco, porque muitas coisas a gente não conseguia postar mesmo, e não dava. Só que hoje a gente já prioriza melhor algumas coisas, então a gente já organiza melhor essa questão da internet, aonde a gente vai ficar. A gente sabe que ficar 2 dias num lugar trabalhando é muito puxado. Então agora a gente consegue postar melhor e ter uma rotina melhor de vídeos no YouTube, posts, enfim, tudo certinho. A gente vai deixar todos os arrobas aqui na descrição e também aqui na tela, se você quiser seguir a gente. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte, compartilha, manda para os seus amigos que ainda não conhecem a gente ou para os que conhecem também, não são inscritos, pode mandar. E é isso, aproveita, tem muito vídeo legal aqui, tem muito conteúdo sobre vários lugares que a gente já foi. E é isso.
Beijo! Se inscreve, hein?